Eu e minha esposa Ângela, fique em pé, amor, para todo mundo ver a sua beleza. Olha que lindezinha. Nós estamos casados há 44 anos, vai completar agora no mês de julho. Temos 3 filhos, 2 rapazes e uma moça. O mais velho vive lá no Canadá, na cidade de Brampton, perto de Toronto, há 20 anos, casado com uma mineira de Belo Horizonte. Interessante, foram conhecer uma mineira lá no Canadá. Tem um casal de filhos, a Rachel e o Daniel. A Rachel tem 16, o Daniel 14 anos. Também servem a Jesus, são servos de Deus. Depois tem a Priscila, aqui em Novo Hamburgo. Eu e minha esposa viemos no ano 2005, parece 2007, ministrar na Convensul, lá em Santa Cruz do Sul. E eu falei para Priscila, Priscila, vamos com a gente. Quem sabe você conhece um gaúcho e desencalha-te. Mas foi uma profecia. Que barbaridade, tchê. Como diz aqui, né? E aí eu levei a Priscila, a Gol fez uma promoção, R$100 a ida, R$100 a volta. Pronto. E eu paguei para ela, falei, vamos. E quando nós chegamos lá, irmãos, que coisa linda. O Marco botou o zoião nela assim, ó. Mas foi um negócio fenomenal. Voltamos para São Paulo, o pastor Milton mandou uma mensagem. Pastor Walter, estamos pensando em fazer um encontro de casais. Ah, é? Era Deus agindo, né? Então, meus irmãos, eu e minha esposa temos um ministério com casais. Aí nós temos um filho caçula, o Felipe, 38, vive lá em Mogi das Cruzes, com a Maiara, e tem um casal de filhos, Davi e Clara. E nós ficamos curtindo eles, então sentimos muita saudade da Priscila. E do Marcos também, claro, né? Então a gente vem para cá de vez em quando. E é isso, meus amados. Eu e ela temos um ministério com casais, ministramos há mais de 35 anos esse assunto, né? E nós temos 2 livros, e trouxemos aqui os livros, se você desejar, Casamento à Prova de Bala. Não, a prova de bala não, a prova de crise, né? Porque assim, ó, você casa e os problemas vêm mesmo assim, mesmo que você não pense neles, eles vêm. Por isso que você precisa seguir as orientações. O casamento, uma pessoa solteira é uma coisa, uma pessoa casada, outra coisa, é outra vida. Então precisa fazer mudanças, se adaptar. Apenas era um, agora é 2. Antes era eu, agora é nós. Tem que dividir o colchão com outra pessoa e o cobertor também. Então, meus amados, a Escritura fala lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 28. Paulo diz assim, não é errado casar, mas quem casar vai enfrentar angústias na carne. Então, ele não explica o que é angústias na carne. A vida de casado é boa. Eu casei já vai fazer 44 anos e não tenho do que reclamar, mas precisa fazer mudanças, adaptar, né? Porque é assim, ó, casa um homem com uma mulher. Mulher tem uma visão de mundo, o homem tem outra visão. Então, quando o homem vem reclamar e diz, olha, não sei o que acontece com a minha esposa, está uma luta, um desentendimento, eu disse, olha, para você não ter conflito, você tem que casar com outro homem. Casa com um homem, fica tudo sem conflito. Porque aí, eles pensam do mesmo jeito. Aí diz, que é isso, rapaz? Está amarrado? Eu digo, está amarrado, é verdade. Então, se você casar com uma mulher, que é o correto, então se prepara, porque ela tem uma visão diferente da sua. E não é para você ficar mudando ela, nem ela mudando você, é para vocês se adaptarem. Tá certo? E aí eu escrevi esse livro falando que existem 10 situações que produzem crise, mas todas elas você pode vencê-la em nome de Jesus. Esse é o mais novo lançamento, os 10 mandamentos do casamento. Salmo 127, versículo 1, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Os construtores são os cônjuges, a gente quer construir um casamento. Mas o casamento que se mantém é aquele que é construído por Deus. E como Deus constrói o casamento? Por meio das regras, por meio das leis. Porque o casamento não é uma invenção do homem, é uma invenção de Deus. Deus olhou para Adão
lá no jardim do Éden, e olhou para ele e disse: não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, alguém que lhe corresponda e esteja diante dele. Então Deus fez a mulher. Olha que coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, tudo que Deus criou, Ele disse que era bom. Mas só uma coisa não ficou bom: que o homem viva só. Viver sozinho é ruim. Deus disse isso. Por isso Ele criou o casamento. Amém? Mas Deus também criou as regras, as leis. E a primeira regra é: marido, ame sua esposa. Então, o conceito de amor, eu explico aqui, tá? Eu estou casado com a minha esposa há 44 anos. O amor só amadureceu, certo? Então, meus amados, o amor não acaba nunca. É a Bíblia que diz isso. É em 1 Coríntios 13, versículo 8. Para a mulher, ele diz assim: mulher, respeite o seu marido. Então, as necessidades são diferentes. O marido não é seu empregado, é seu esposo. Tinha um casal brigando, irmãos, no encontro de casais, mas brigando feio. Foi preciso o pastor interferir. Chegou lá e disse: por que vocês estão fazendo isso? Que escândalo é isso? Para. Nós estamos no encontro de casais. Está uma vergonha. Aí a mulher disse: pastor, esse homem não me ama. Aí ele olhou para ela e disse: mas por que você não ama? Pastor, essa mulher não me respeita. Mas por que você não respeita ela? Porque ele não me ama. Por que você não ama ela? Porque ela não me respeita. Aí ficou esse jogo chamado o jogo doido. É um jogo doido mesmo. Porque fica um cobrando do outro. Então o pastor disse: onde está escrito na Bíblia que você tem que respeitar esse homem se ele amar você? Está escrito aonde isso? E aonde está escrito na Bíblia que você tem que amar essa mulher se ela te respeitar? O seu amor por ela é incondicional. Nesse momento caiu a ficha. Começaram a chorar, se abraçaram, se beijaram e deu tudo certo. Então, não é para ficar um exigindo do outro. É para cada um fazer a sua parte. Então, depois, você pode passar ali, ó, e um livro desse pode salvar um casamento. De repente, você está tudo bem, não tem problema. Mas você conhece um casal que está numa situação. Um livro desse pode salvar um casamento. Tá certo? Vamos para Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Irmãos, esse é um pedido que o próprio Deus faz para mim e para você. Olha, já está lá. Eu estou usando a tradução Almeida 21. Não sei se vocês conseguem aí, mas está tudo certo. Na minha tradução diz assim: meu filho, dá-me teu coração, e que os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Naquela tradução, Almeida 21 já está ali. Então, esse é um pedido que Deus está fazendo para mim e para você. Dá-me o teu coração. Sabe, meus irmãos, é comum a gente ouvir pessoas falando assim: Deus só quer o coração. Sabe, essa é uma palavra muito verdadeira. Mas as pessoas não têm consciência do que estão dizendo. Quando diz que Deus só quer o coração, eles estão dizendo a verdade, mas eles não têm consciência do que estão dizendo. Porque se você der o coração para Deus, Deus vai ter tudo. Porque o coração é o centro da nossa vida. E as Escrituras falam do coração mais do que você imagina. Então, eu quero junto com vocês agora pensar sobre esse tema. E você vai também avaliar se todo o teu coração já foi entregue para Ele. Se você já deu o seu coração sem reservas para Ele. Porque esse é um pedido que Deus está fazendo para mim e para você. Meu filho, me dá o seu coração. Deus não vai tomar o seu coração, mas Ele está pedindo. E se você fizer isso, eu vou te dar os parabéns, porque as coisas vão mudar muito e para melhor. Então, meus irmãos, eu quero intitular essa reflexão, essa meditação com o tema rendição. Teve uma hora que o irmão que estava dirigindo, o Vini, o louvor, ele diz: levante sua mão. Esse é um hábito pentecostal, de levantar a mão.
E daqui a pouquinho eu vou explicar isso daí. Mas o hábito de levantar a mão é um símbolo, é uma figura de rendição. Quando você levanta a mão diante de Deus, você está se rendendo a Ele. E eu quero pensar sobre esse tema agora, o tema da rendição. Porque se eu e você obedecermos a esse pedido de Deus, de dar para Ele o nosso coração, nós vamos estar nos rendendo a Ele. E a palavra rendição quer dizer submissão, quer dizer sujeição. E o segredo da vida está aqui, está exatamente aqui: obediência. Deus é aquele Pai que quer nos conduzir na vida. E quando eu e você fazemos as coisas do nosso modo, às vezes dá certo, muitas vezes não dá certo. Mas se nós formos dirigidos por Deus, sempre dá certo. Não erra uma vez, sempre dá certo. Porque Deus vai inclinar o seu coração para a direção certa, se Ele tiver o seu coração. Então, rendição é a meditação de hoje que eu decidi pensar com vocês. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, onde está a nossa resistência ao diabo? Em Deus, através da submissão. Então, quando eu me submeto a Deus, eu tenho resistência ao diabo. Nós temos 3 inimigos. Um está dentro de nós e 2 está fora. O que está fora é o diabo e o mundo, o sistema. O que está dentro de nós é a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa é o pior inimigo que nós temos, porque tanto o diabo como o mundo faz de tudo para despertar essa natureza ruim que está dentro de nós, que vai ser erradicada somente com a morte física. Enquanto nós convivermos com esse corpo aqui, até a morte, nós vamos conviver com a natureza pecaminosa. A inclinação para o mal está dentro de todos nós. Então, nós vamos pensar sobre isso aí. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, tem uma promessa. Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Amém? Por que a gente tem que buscar a Deus, irmãos? Porque Deus é um Deus que se esconde. Um Deus que se esconde? Sim, isso está escrito em Isaías, capítulo 45, versículo 15. Lá está escrito que Deus é um Deus que se esconde. Por quê? Porque nós fomos criados para buscá-lo. E nós vamos encontrá-lo se nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração. De todo o nosso coração quer dizer de todo o nosso empenho, de toda a nossa sinceridade, com o coração aberto. Né? Eu gosto de dizer que Deus é como um pai que brinca de esconde-esconde com o filho. Só que ele se esconde atrás da cortina e deixa o sapato aparecer, porque ele quer ser encontrado por nós. Jesus disse assim, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. No que consiste a vida eterna? Conhecer a Deus. Você não ama quem você não conhece. Então, você só vai amar, respeitar, obedecer a Deus se conhecê-lo. E você vai conhecê-lo se buscá-lo de todo o coração. E Deus vai deixar você encontrá-lo. Ninguém conhece a Deus, a não ser aquele a quem Ele se revela. E Deus se revela àquele que busca Ele de todo o coração. E é isso. Mas tem um outro texto que diz, no próprio livro de Jeremias 17, versículo 9, que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem pode conhecê-lo? Olha que coisa. Então, por um lado, nós temos que buscar a Deus com todo o coração. Por outro, o texto diz que o coração é enganoso. O coração é enganoso, não pode errar a referência, senão vai aparecer errado. Mas ali está, o coração é enganoso. Não é confiável. Por que o coração é enganoso e não é confiável? Porque ele é inclinado para o mal. Ele é inclinado para as coisas erradas. Então, quero pensar com vocês em cima de 3 pontos. Primeiro ponto, o conceito bíblico de coração.
o que a Bíblia diz exatamente sobre o coração. Segundo ponto, o comportamento denuncia o estado do teu coração. Como está o seu coração, ele é denunciado pela forma como você se comporta. Não tem como você esconder. Do jeito que está o seu coração, você revela por meio do comportamento. E aí, meus irmãos, que vem a terceira e última parte, que diz: Deus quer que você entregue o coração para Ele. Você faz isso no momento em que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí Deus te dá um coração regenerado, né? Nós não cantamos um coração regenerado. Mas vamos por parte. Primeira parte, vamos pensar no conceito de coração. Quando a gente se fala de coração, a gente lembra daquele órgão muscular, né, que tem mais ou menos o tamanho de uma mão, que bombeia o sangue para todas as partes do corpo. Ele é um órgão vital, né? Inclusive, quando estávamos vindo para cá, eu estava vendo no Instagram um coração de titânio que foi colocado num homem lá nos Estados Unidos para fazer um teste. Aí mostrou o funcionamento do coração e ele tem um funcionamento assim perfeito mesmo. Então não sei se vai dar certo, mas de qualquer forma é uma máquina menor do que a mão que vai substituir esse órgão que começa a bater no coração logo quando a criança já é gerada, né, no ventre da mãe. Bom, só que a Bíblia não está se referindo, na maioria dos textos, a esse órgão muscular que bombeia o sangue. Dependendo do contexto, a Bíblia vai estar falando do coração como o centro da vida, como a personalidade do ser humano, né? A palavra hebraica é leb ou lebab, e de acordo com o contexto, como eu disse, pode representar a mente, o raciocínio, as emoções, a vontade, o lugar onde ela se projeta, né? A personalidade, mas de maneira geral, o coração representa o homem interior. A Bíblia fala do homem interior, ou do nosso espírito. Nós somos constituídos de três partes: espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. O espírito é aquela parte do ser humano que é capaz de perceber a presença de Deus. Ele consegue perceber a presença de Deus, sabe? Na hora dos louvores, dos cânticos, da palavra, a gente sente uma coisa boa, uma presença boa. Isso é a presença de Deus. E a gente sente a presença de Deus por causa do nosso espírito. Então, a Bíblia diz em Romanos 8,16, que Deus pode se comunicar conosco de espírito para espírito, porque está escrito que o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A comunicação do espírito com o nosso espírito. Nós temos uma alma, a alma que também é a sede das emoções, dos sentimentos, né, da razão e também da vontade. Eu costumo dizer que nós somos como se fosse um ovo. Então, a casca representa o corpo, a clara representa a alma e a gema representa o espírito. Mas é um só, ou 3 em 1, certo? O corpo explora o mundo físico através dos 5 sentidos. A clara, ou a alma, explora a parte mais mental, emocional, o raciocínio, todas essas coisas. E o espírito é aquela parte do ser que nos põe em contato com Deus e percebe Deus, é onde o Espírito Santo vive. Ele vive dentro de nós. Então, no grego do Novo Testamento, a palavra cardia, dependendo do contexto, representa o lugar da natureza moral, ou a vida espiritual. Em Filipenses 4, versículo 7, diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, é capaz de guardar o nosso coração, ou o nosso coração e os nossos sentimentos. Duas coisas, os nossos pensamentos e o nosso coração. É a paz de Deus que é capaz de guardar. Então, em resumo, o coração pode representar o homem espiritual, o nosso espírito, aquela parte do nosso ser que entra em contato com Deus e percebe Deus. Bem, então vamos para a segunda parte.
A segunda parte diz que o comportamento do homem, o comportamento da mulher, revela o estado do seu coração. Então, o estado do seu coração é denunciado pela forma como você se comporta. E aí eu posso dizer que a qualidade da vida depende do estado do coração. A qualidade da vida, se você está no capítulo 25, passa apenas 2 páginas e vai para o capítulo 27, versículo 19. Como o rosto reflete na água, assim o coração do homem mostra quem ele é. Então, o coração revela. Provérbios, capítulo 27, versículo 19. O rosto pode ser refletido na água. Assim o coração do homem mostra quem ele é, ou como ele está. Você olha para a pessoa assim e vê aquela cara assim. E o que houve? Está triste? Não tem como esconder. Eu estou triste. Aconteceu uma situação. Então, você revela, mesmo que não queira, que está, de alguma forma, com algum problema. Então, a qualidade da vida depende do estado do coração. Meus irmãos, e aí nós vamos mais profundo nas Escrituras. Sabe como você se veste, como você reage às situações, como você fala, mostra como está o seu coração. De repente você vê aquela pessoa que coloca aquela roupa tão assim, transparente, tão... Por que essa pessoa coloca essa roupa dessa forma? Ela não tem pudor, não tem vergonha de ficar mostrando as partes dela. Por causa do coração. Alguma coisa está mal resolvida ali. Então está querendo chamar a atenção para si de forma errada. Então, como você se veste, mostra o estado do seu coração, as coisas que você diz, as palavras, porque Jesus diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Então, não tem como você esconder. Você fica o tempo todo nas redes sociais, o tempo todo plugado em coisas ruins, vai falar só coisa ruim, porque o coração está cheio de coisa ruim. E isso é um negócio muito sério. Então, como você reage, da forma como você reage. Sabe, meus irmãos, tem um texto bíblico lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus diz assim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Gente, como que Jesus é? Diga, manso e humilde de coração. Ele disse, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, meus irmãos, ele convida as pessoas vem a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. O alívio, meus irmãos, é o perdão que ele concede para nós. Mas o alívio não é o descanso. O descanso é um aprendizado. E acharei descanso. Eles aprendam de mim a ser manso e humilde de coração. Gente, a vida da gente não é de resolver problemas. Tem gente que está aqui, mas está com a cabeça pensando em um problema da semana que vem, de amanhã. É uma coisa, porque a gente fica o tempo todo preocupado, preocupado, Amanhã existe? Não. Ontem existe? Não, só existe hoje. Quando chegar amanhã, virou hoje. Amanhã virou hoje. Mas a gente está preocupado com uma coisa que nem existe. Isso também é coisa da alma, é coisa do coração. Então Jesus disse, vocês precisam aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe, a gente fica cansado por causa dos problemas da vida, das lutas. A gente tem muitos problemas, e às vezes tem que resolver problemas dos outros também. Principalmente o pastor é o bombeiro, que ele tem os seus problemas, mas tem que resolver os problemas dos outros. E como aparece o problema dos outros? Por isso que vocês não deveriam julgar o pastor de vocês. Deveriam orar por eles, apoiar eles, orar, ajudar, dar um presente no aniversário dele. Pastor, só é um herói, segurar essa bronca aí.
Porque vem para esse lado para você ver. Primeiro que você não pode vir por conta própria. Se você vir, você é doido. Doido varrido. Só vem se for chamado por Deus mesmo. Então já tem alguém que julga ele. Sabe quem julga ele? O próprio Deus. E você também vai julgar ele? Para que você faz isso? Da mesma forma que você julgar, será julgado. Pense nisso. Então Jesus disse: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Irmãos, qual que é a melhor forma de resolver problema? Com mansidão e humildade. Mansidão. O que é manso? Pessoa que consegue controlar a ira. Todo mundo fica irado, mas o manso controla. Mansidão é isso, a capacidade de controlar a ira. A Bíblia diz que o tolo expande a sua ira, o sábio reprime. O que o sábio faz? Reprime. Por que ele é sábio? Porque ele vai pensar: o que vai acontecer se eu liberar a ira? Vou dar um soco nesse cara, vou quebrar a cara dele. Aí vai chegar os homens, e aí eu vou preso, e aí eu vou ficar lá. E aí ele começa a pensar, ele diz: então eu não dou um soco nele. Por quê? Porque esse é o sábio. Ele vai refletir antes de agir. Então, meus queridos, aprenda de mim que sou manso e humilde. O que é humilde? O que é humildade? Humildade é a capacidade de reconhecer suas limitações, suas fraquezas, suas debilidades. Diga assim: eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Deus. Essa frase eu aprendi lá nos Estados Unidos, quando foi a primeira vez na igreja do pastor Rick Warren, no condado de Orange, em Los Angeles, fazer um curso de igreja com propósito. No primeiro dia que nós chegamos lá, 4.000 pastores do mundo inteiro, 60 do Brasil, 5 da Brasil para Cristo. Eles deram uma camiseta para nós que estava escrito assim: People need God, people need people. Nunca esqueci dessa frase. Todos nós precisamos um do outro, todos nós, irmãos. E todos nós precisamos de Deus. Então, o humilde reconhece isso. A humildade é a capacidade de reconhecer que você não é autossuficiente e que você precisa uns dos outros. Todos nós precisamos. O pastor Marcos passou a necessidade da igreja e os irmãos estão chegando junto. Parabéns. Então, quando inaugurar aquela igreja, você sabe que você participou daquele monumento, porque a igreja está ficando bonita. Eu ainda não fui lá para ver, né? Só via pelo vídeo. Mas parabéns, viu? Vocês estão construindo um belíssimo templo que no começo vai ficar um pouco vazia, porque o espaço é enorme. Vai parecer boca de dente, um dente aqui, boca de velho, né? Um aqui, outro aqui. Na inauguração vamos chamar muita gente, né? Aí o pastor Marco fala assim: Senhor, é assim que eu quero essa igreja. No dia da inauguração vai estar cheia. Mas vamos trabalhar, porque se você já pega uma igreja pequena, como é que vai encher? Então tem que ter desafio, né? A igreja cabe mais de 300 pessoas. Então é isso. Meus irmãos, eu estou falando na segunda parte. A segunda parte é: o seu comportamento denuncia o estado do seu coração. A natureza pecaminosa está alojada no coração. Coloca aí, por gentileza, Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23. Então, essas são palavras que Jesus disse. Por isso que a gente não pode brincar com o coração. Por que esse homem fala dessa maneira? Ele está, capítulo 7, Marcos 7, 21. Isso. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos. Da onde que vêm os maus pensamentos? Do coração. Imoralidade sexual, furtos, homicídio, adultérios. 22. Cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Então, Jesus está dizendo que a natureza pecaminosa está alojada no coração. Isso, meus irmãos, isso quer dizer o seguinte, que
que o pecado tem início no pensamento. Por isso, é nessa área do nosso ser que precisa haver uma mudança. Uma mudança tem que acontecer no coração. Romanos capítulo 12 e versículo 2 diz: não vos conformeis com este século. Até a tradução A21 é bem interessante desse texto. Não vos conformeis, olha como diz, olha, não vos amoldeis ao esquema. E aí foi traduzido da forma correta, porque a palavra ali é esquema no grego, esquema mesmo. Então eles traduziram do jeito que está escrito, transliterou: não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados, ali é morfê, transformados, pela renovação da vossa mente, do vosso coração, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus precisa agir nessa área para que o seu coração seja controlado. Então, o primeiro passo para ter o coração modificado é entregá-lo a Deus. E você faz isso quando recebe Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o ponto de partida, né? Porque você recebe um novo coração. E também a natureza divina. Tem um outro texto, meus irmãos, no livro de Salmos, capítulo 51, e versículo 10, que o rei Davi escreveu o Salmo 51 para demonstrar o arrependimento dele do pecado que ele teve com Betseba, né? Então ele pede para Deus: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Espírito inabalável é aquele que não fica cocheando em dois pensamentos, ele é firme, ele não fica toda hora mudando. Então é um espírito inabalável. E o coração puro fala da pureza, da santidade, né? Então, meus irmãos, Deus responde a essa oração, esse pedido: cria em mim um coração puro, quando nós entregamos o coração para Deus. Então vamos agora para a parte final, quando nós então rendemos o nosso coração para Ele. Lembra do texto original? Filho meu, dá-me o teu coração. Deus pedindo para eu e você entregarmos o coração para Ele. Então Deus pede: dá-me o teu coração. O coração, portanto, é o centro da vida. E se nós rendermos o nosso coração a Ele, vai acontecer uma coisa bem interessante. Coloque outro texto no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, para mostrar aos irmãos como que o coração é o centro da vida. 4 e 23 de Provérbios. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por que você tem que guardar o coração? Por causa das fontes da vida. Então, o coração controla quais são as fontes da vida: o pensamento, a fala e a ação. Isso ocorre nos versículos que tem 24, 25 e 26, que a gente não vai ver, não precisa ver. Mas ali está dizendo, você tem que guardar, bem guardado, muitas coisas. Até um dia nós fomos para Israel, e uma das pessoas que foram conosco foi uma irmã bem idosa, que guardou o passaporte dela, mas tão bem guardado que ela não sabia onde estava. E aí foi uma luta, porque as irmãs tiveram que ir lá e colocar o apartamento dela de ponta cabeça, para poder achar o passaporte, senão não tinha como viajar, não dava tempo de tirar outro. Então, realmente tem que guardar os seus documentos, a escritura da casa, as joias, o dinheiro, bem guardado. Mas ele disse: olha, acima de tudo, guarda o coração. O verbo guardar quer dizer não abrir, não expor, proteger, manter-o protegido. Guarda o teu coração. Ele diz: por quê? Porque dele saem as fontes da vida. Então, por isso que nós estamos pensando aqui, meus irmãos, o coração é o centro da vida. E a gente precisa rendê-lo ao Senhor, né? Por quê? Coloca o capítulo 21, versículo 1. Provérbios 21, versículo 1. Então, a primeira regra da hermenêutica é: a Bíblia responde a si mesmo. Então, a própria Bíblia vai dando respostas para a gente. O que acontece quando você tem o coração rendido, entregue para Deus? O coração do rei é como uma corrente de águas nas mãos do Senhor. Ele o dirige para onde quer. Então,
Deus sabe para onde nós temos que ir, ou não? Então, quando o coração está rendido, meus irmãos, ele vai direcionar para a direção correta da vida. Por isso que eu disse que não tem nenhum por cento de erro. Vai sempre ser conduzido para a direção certa. Então, meus queridos, como que a gente faz isso? Nos rendendo a Ele. Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, tem um texto bem interessante que diz assim, Paulo diz, quando vocês forem orar, levante as mãos, sem ira e nem contenda. Ele fala isso, levantando as mãos, sem ira e sem contenda. Por que tem esse hábito de levantar as mãos? Porque essa é uma figura de rendição. Sabe, tinha um irmão numa igreja tradicional, que toda vez que ia orar, levantava as mãos, e ele era bem alto, quase encostava no forro. E só ele que levantava a mão. E o pastor ficou incomodado um dia, ele foi e falou com ele, mas irmão, por que você levanta as mãos toda vez? Ninguém levanta, só você. Diz, pastor, porque eu fui para a guerra. E teve ocasião da gente conseguir vencer um pelotão, e aquele pelotão colocava as armas no chão e se rendia com a mão levantada. Então, quando eu começo a orar, eu me rendo a Jesus, eu me rendo ao Senhor. Aí o pastor disse, continua com as mãos levantadas, irmão. É uma figura, ele diz, pastor, eu faço isso porque todas as vezes eu me rendo a Ele, eu me entrego completamente a Ele, eu me desarmo, e eu me entrego em suas mãos. Às vezes as pessoas têm o hábito de, quando vai orar, fazer assim com a mãozinha, né? Mas isso aí não tem parte nenhuma da Bíblia. A gente faz isso. A Bíblia só fala fazer isso. Não que seja errado fazer isso, e nem certo. Eu estou dizendo aqui como uma pessoa que observa. A gente vê as pessoas fazerem, faz todo mundo assim. Amém ou não amém? Mas não tem parte nenhuma na Bíblia para fazer assim. Tem para fazer assim. Certo? Que é uma figura de rendição. Então, meus amados, eu preciso me render ao Senhor. Você precisa se render a Ele? Você confia nele mesmo? Ele vai conduzir você pela direção certa? Meus amados, tem um texto bem interessante, coloca esse texto, Mateus 6, versículo 24. Eu vou já estar finalizando com esse texto. Quando a Bíblia diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. E aí, esses senhores é a única parte da Bíblia que aparece escrito Senhor mesmo. Porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Deus não aceita um serviço dividido. Ou você é totalmente dele, ou não é de jeito nenhum. Então o texto está falando, você vai amar um e vai odiar o outro. Mas o texto, ao verbo dedicar ali, que eu achei interessante. O grego, dedicar quer dizer tornar-se um com, ou ficar colado em. Então, quando alguém se dedica a Deus, é como se ele ficasse colado nele. Como se ele ficasse, tornasse um com Ele. Então ele diz assim, não tem como você ser meu e ser de outro. Ou você é só de Deus, ou não é de jeito nenhum. Por isso que ele está falando, não dá para servir dois senhores. Ou você é totalmente de Deus, ou não é de jeito nenhum. Então eu quero terminar dizendo o seguinte, Deus deseja ser nosso tesouro. Porque lá em Mateus 6, 21, ele diz, o teu coração vai estar onde está o seu tesouro. E se Deus for o seu tesouro, seu coração estará nele. Eu e você precisamos servir a Deus de coração íntegro. Essa foi a palavra que Davi deu para o seu filho na velhice. Salomão, sirva a Deus de coração íntegro. O que é coração íntegro, gente? Coração inteiro e não um pedacinho. Senhor, essa parte aqui o Senhor não toca não. Ele não vai tocar. Mas Deus só vai agir se você der o coração para Ele por inteiro. Coração dividido não serve a Deus. Vocês lembram do profeta Elias? Né? Quando a gente vai em Israel, tem um Monte Carmelo. E no Monte Carmelo a gente canta uma música, que é a música do Fernandinho. Caia fogo do céu, queima este lugar.
Mostra para esse povo que há Deus em Israel. Você não sabe como é emocionante cantar essa música lá, onde caiu o fogo, lá no Monte Carmelo. E depois que caiu o fogo, que o povo viu aquele fogo descendo do céu, e caiu no altar, lambeu a água, fez tudo. Elias disse: então, gente, se Deus é Deus, sirva a Ele. Se Baal é Deus, sirva Baal. Mas Baal não é Deus, vocês viram. Ele disse: não fique cocheando em dois pensamentos. O que é cochear em dois pensamentos? Cochear, já viu um coxo? Uma hora você está crente, outra hora você está incrédulo. Uma hora você está crente, outra hora você está incrédulo. Não é assim. Ou você serve a Deus completamente, ou você não serve de jeito nenhum. Então, a proposta é para você entregar o seu coração completamente a Ele, porque Ele quer direcionar para as coisas certas da vida. E se você que está aqui deseja fazer isso, fica de pé, porque eu vou orar por você. Mesmo você que já é crente, que já aceitou Jesus, o seu coração precisa ser entregue diariamente para Ele, todo santo dia. Não esqueça isso. Diga comigo: Senhor Deus, eu atendo de coração o teu pedido. Quando o Senhor me pede: filho meu, dá-me o teu coração, e eu quero agora entregá-lo por completo em tuas mãos, para que o Senhor possa dirigi-lo segundo o melhor lhe parecer. Eu quero me dedicar somente a Ti. Esse ano está só começando. Não sei o que vem pela frente, mas eu quero mais de Ti, em nome de Jesus. Você quer mais de Jesus? Então aplaude bem forte o nome dele. Aplaude.